Hoje eu tenho uma palavra da parte do Senhor para o nosso coração, e esta palavra é uma palavra que eu gostaria que você ouvisse com atenção, e você ouvisse ela como se você estivesse ouvindo os relatos, certo? A história do teu pai. Do teu pai que, quando você não tinha condição de se cuidar, quando você não tinha condição de caminhar sozinho, quando você não tinha condição de se proteger, você tinha alguém perto de você, seu pai, ou talvez alguém que cumpriu o papel do seu pai em sua vida, seja um avô, seja um tio, e essa pessoa, ela proporcionou para você, quando criança, a oportunidade de crescer com saúde, de estudar, de se alimentar bem, de te proteger. E hoje, você sendo um homem, sendo uma mulher já feito, hoje você pode se alegrar, porque alguém doou parte da sua vida para que você estivesse aqui hoje, amém? E essa história que nós estaremos lendo e meditando, ela é a história daquilo que o seu pai fez por você também. Só que não é o seu pai terrestre, é o seu pai celestial. E queridos, ele fez isso por você antes mesmo de você sequer pensar que você um dia iria o conhecer, iria o adorar, iria o servir. Ele depositou, sabe, toda a confiança que ele tinha no ser dele, sendo Deus, ele depositou essa confiança sabendo que valeria a pena fazer tudo o que ele fez. E se você pudesse hoje, sabe, falar com Jesus face a face, e você perguntasse para Jesus, Jesus, como que foi o processo ali da sua morte? Como foi a sua entrega? Ele iria te contar todo o relato. Ele ia lembrar para você do último momento que ele teve com seus discípulos ali naquela ceia. Ele iria contar para você as agonias que ele passou no Getsêmani. Ele iria contar para você detalhadamente como Judas o beijou e assim o entregou para aqueles que foram prender. Ele iria contar para você o momento em que ele foi levado diante de Pôncio Pilatos e ele começou a ser acusado. E depois de ser condenado, ele começou a ser açoitado. Ele iria contar para você o momento que colocaram aquela cruz pesada sobre as suas costas, aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E falou, você está sendo levado para a morte, e você vai carregar a sua própria cruz. Ele ia contar detalhadamente. Com certeza, você iria ficar muito impactado e emocionado por ouvir isso. Sabe por quê? Porque ele não iria contar isso e falar, olha, eu fiz isso para uma pessoa que você não conhece. Eu fiz isso por uma pessoa que eu amei muito. Ele não iria contar dessa maneira. Ele iria contar essa história olhando nos seus olhos e falando, eu fiz isso somente por você. Tudo aquilo que eu suportei, tudo aquilo que eu passei, toda a agonia, foi somente por amor a você. Foi para salvar a sua alma. Aí você então iria ficar constrangido, não é? Porque você iria olhar para si e pensar, ei, mas eu não mereço esse amor. Eu não mereço esse ato de bondade. Eu não mereço essa misericórdia. E se você tivesse a oportunidade de perguntar para o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor fez tudo isso quando o Senhor não me conhecia ainda, acreditando que chegaria um momento que eu iria ter uma oportunidade, e talvez diante dessa oportunidade eu ia se chegar a Ti. E deu certo, eu estou aqui. E o Senhor sabe como eu sou um homem, uma mulher imperfeita. E se você pudesse perguntar, Jesus, se o Senhor pudesse voltar atrás, o Senhor faria de novo? E eu tenho certeza absoluta que você iria ver Jesus olhando nos seus olhos e Ele te diria, faria tudo e muito mais se necessário fosse, para te ver hoje aqui e para passar a eternidade ao seu lado. Jesus, ele veio ao mundo trazer salvação para os perdidos. Jesus, ele veio ao mundo para libertar homens e mulheres, eu e você, que estávamos indo a caminhos largos, sabe, como um cego em direção ao precipício. Nós estávamos assim caminhando para o inferno. E Jesus, ele entrou na nossa vida e mudou a nossa direção. Hoje nós continuamos caminhando, mas nós estamos caminhando para o céu, amém? Você está caminhando para o céu?
Então aplauda ao Senhor, aplauda a Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluias, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de São João. Lembre que eu estou contando uma história de algumas coisas que o seu pai fez por você. A igreja hoje ela está cheia para a glória de Deus. Fico muito feliz com todos os visitantes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, eu queria que durante essa mensagem você batesse no seu peito e falasse: é comigo que Deus está falando. Essa pessoa que está do seu lado é importante. Essa pessoa que está atrás é tão importante quanto você também. A que está na frente também. Eu também que estou falando também sou filho de Deus. Mas Deus, Ele quer falar com você, com cada um de vocês. Amém? Então não pega essa palavra pensando: poxa, essa parte acho que eu não mereço. Então essa parte é para a pessoa do meu lado. Não, tudinho é para você. Porque é o amor de Deus que está sendo derramado em seu coração nesta noite. Abra aí no Evangelho de São João, no capítulo 12. Evangelho de São João, no capítulo 12. Aleluias. E eu quero ler com você, do versículo 20 até o 28. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. E Felipe falou a este respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhe digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá, e quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. E se alguém quiser ser o meu discípulo, siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente para esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu falou, dizendo: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, podemos te adorar, Senhor. Ó Deus, ouvir o testemunho, Senhor, glorioso, ó Pai querido, das Tuas obras ali na família, Senhor, do Gabriel, ó Pai querido. Pai, podemos ofertar, Senhor, dizimar, Senhor, em Tua presença. Deus, e nesse momento estamos aqui para ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, eu sei que cada pessoa que está sentada, Senhor, ó Pai querido, nestes bancos, ó Pai querido, foi trazida neste lugar, nesta noite, ó Pai, para simplesmente ouvir o Senhor falar, ó Pai querido. Eu sei que o Senhor quer derramar amor em cada coração, meu Pai. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha liberar, Senhor, a Deus, o Teu refrigério, Senhor, liberar, Senhor, a Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai querido amado, para queimar, Senhor, esta palavra no coração de cada um deles, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai querido, nós temos em nós o Espírito Santo, Senhor, e é por esse Espírito que nós podemos dizer: Abba, Pai, Tu és o nosso Pai, Senhor, e nessa noite, em memória de Ti, nós queremos olhar, Senhor, para os Teus atos de amor, para a Tua entrega por nossas vidas, Senhor. Fala com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa passagem aqui, ela é uma história, tá? Ela não é uma parábola. Quando você começa a ler o Evangelho, você vai ver fatos que aconteceram e você vai ver ensinamentos, e no meio desses ensinamentos, algumas histórias são embutidas. E essas histórias, elas são parábolas, que são ilustrações
de coisas que acontecem nesta vida terrena, para que você possa compreender aquilo que está na eternidade. Para você poder compreender o céu na terra, Jesus ele teve que falar através de parábolas, para clarear para você, entendeu? Né? Como assim, pastor? É tipo um gibi. É mais difícil você ler um livro só escrito ou você ler um livro com figurinha? Quando você pega uma história com figurinha, às vezes você nem precisa ler direito, né? Porque você já olha, você começa a observar os detalhes e isso já entra na sua mente com mais facilidade. As parábolas, elas são figurinhas, são ilustrações. Mas este texto que nós estamos lendo foi um fato que aconteceu. A Bíblia diz que alguns gregos, porque o povo judeu, não é, o povo de Israel, o israelita, quando ele nascia, praticamente ele já era judeu. Mas a religião judaica, ela teve muitos adeptos, sabe, de países que estavam à sua volta. E alguns desses adeptos eram os gregos. E quando Jesus ele começou a operar os milagres e trazer ensinamento, irmãos, houve um burburinho durante toda a região. Sabe, diante de toda a região, as pessoas queriam ver quem que era Jesus que curava o cego, quem que era Jesus que falava com autoridade, sabe, e a palavra dele trazia paz, quem que era Jesus que perdoava os pecados. E esses homens gregos, eles estavam indo num período especial, numa festa que era memorial. Assim como nós estamos tendo hoje a Páscoa, sabe? Todo mundo comemora a Páscoa. Muitos não entendem bem o sentido, mas todo mundo comemora. E nessa época, eles estavam indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E eles queriam ver Jesus. E quando Jesus começou a ser glorificado, começou a ser proclamado pelos homens, porque você olha a história de Jesus e muitas vezes você vai ver ele fazendo alguns milagres e ele fala para a pessoa, olha, não fala para ninguém, fica de boa, não fala para ninguém. Mas as pessoas não conseguiam segurar, ia e falava. E ele sabia que tinha um momento certo que o nome dele iria ser aclamado, que as pessoas iriam voltar as atenções dela para Jesus. E nesse momento, então, ele entenderia que estava chegando perto da sua partida, perto dele cumprir o seu propósito. É por isso que ele fala aqui no versículo 21, olha aí para João capítulo 12, deixa sua Bíblia aberta, amém? E se você estiver usando Bíblia no aplicativo, não tem problema, só se chegar uma mensagem no Insta, no Facebook, por favor, não clique, deixa para depois, né? Mantém só o aplicativo da Bíblia, para você não perder a sua atenção. Versículo 23, ele fala, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então ele traz um segredo no versículo 24, ele diz assim, mas se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele fica só. Queridos, Jesus, ele foi plantado, entendeu? Jesus, ele foi plantado e a partir dele muitos frutos surgiram. E eu e você, nós somos um desses frutos. Se a gente olhasse para o que acontecia no Antigo Testamento, irmãos, nós seríamos fulminados se nós ousássemos chamar Deus de Pai. Se a gente ousasse adorar a Deus de uma forma meio diferente, sem essa liberdade que nós temos hoje, nós seríamos fulminados talvez. Mas uma semente foi plantada. Essa semente ela foi plantada e morreu, para que a partir dela uma geração de filhos e adoradores renascessem ou nascessem. Nós fazemos parte desses frutos, ok? A palavra Páscoa, ela é uma palavra bíblica, né? A Páscoa não é uma invenção dos homens. A Páscoa, ela foi instituída por Deus. Você lembra das pragas do Egito, né? Que quando Moisés ele foi enviado para libertar o povo da escravidão, Deus ele começou a liberar julgamento sobre a terra do Egito. E esse julgamento não atingia os israelitas, atingia só Faraó e o seu povo. E a última praga que foi enviada foi a morte dos primogênitos. Deus ele chamou Moisés e Arão e falou, nesta noite vocês vão ser libertos dessa terra de escravidão. Portanto, cada família separe um cordeiro,
sem defeito, um cordeiro macho, e vocês vão imolar esse cordeiro, e vocês vão cozinhar esse cordeiro, e vocês vão se alimentar deste cordeiro, e do sangue desse cordeiro vocês vão colocar no umbrais das portas de vocês. E à meia-noite o anjo vai passar sobre toda a terra do Egito, e toda a casa que ele não ver o sangue como marca, ele vai entrar e vai matar o primogênito de tudo, certo? Seja o primogênito dos animais, ou até mesmo o filho de Faraó. E isso aconteceu. E Deus então, quando deu essa instrução, em seguida, logo ele já falou: vocês façam isso sempre. Uma vez por ano eu quero que vocês celebrem essa Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passagem ou libertação. Amém? Nós estamos... É o meu? Nós estamos... Vou ameaçar, gente. Vamos voltar aqui. Pode tirar o carregador, filha. Vai lá, arruma e depois você volta. Isso. Louvado seja Deus. Deixa eu me recapitular aqui, ok? Certo. Então a palavra Páscoa, ela significa passagem. Ela significa libertação. Você que já é casado, você que já constituiu família, e por isso você tem mais experiência de vida do que alguns jovens, não é? Que nem eu tenho mais experiência de vida do que a minha própria filha, porque ela ainda é uma moça, é uma jovem. E eu lembro de coisas que marcaram o relacionamento meu com minha esposa, que foram momentos onde nós demonstramos amor um para o outro. A gente demonstrou que realmente a gente se amava e que a gente estava disposto a passar a vida toda. E esses atos de amor que nós tivemos no nosso relacionamento ficaram marcados na nossa memória. E a gente sempre recorda isso. Deus, quando Ele institui a Páscoa, Ele faz mais ou menos, Ele traz mais ou menos esse sentido. Porque se eles não comemorassem esse feriado, a Páscoa ela foi instituída como um feriado do calendário judaico. Uma vez por ano, todos os moradores tinham que ir para Jerusalém e ali comemorarem a Páscoa. Se eles não fizessem isso, eles acabariam esquecendo do ato de amor que Deus tinha feito por eles. Hoje nós não estamos comemorando a Páscoa. Hoje nós fomos incumbidos por Deus para comemorar a Santa Ceia. Amém? A Santa Ceia, ela substitui o sentido da Páscoa, porque ela também é uma libertação. Abra aí comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12. Louvado seja Deus. Êxodo 12, versículo 24. Aleluias. Lembre-se de... Acharam? 12, versículo 24. Lembre-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, e continuarão a realizar essa cerimônia, então os seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre a casa dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e o adoraram. Então aqui Deus ele institui esta Páscoa somente para eles não se esquecerem do amor de Deus que Deus tinha derramado sobre a vida deles. Aí Jesus ele vem, e não é que ele muda. Jesus ele não veio para mudar nada. Quando você começa a olhar algumas atitudes que Jesus ele teve, como por exemplo, ele comeu sem lavar as mãos. Pecado muito grande. Comer sem lavar as mãos, queridos, era um pecado absurdo. E quando os fariseus eles começaram a falar com Jesus, eles começaram a falar: Jesus, o Senhor está mudando tudo. E Jesus falou: não, eu não estou mudando, eu estou cumprindo.
certo? Eu estou cumprindo o propósito. O Velho Testamento, ele é como uma sombra daquilo que iria acontecer. Quando João Batista, ele foi enviado por Deus para pregar o evangelho de arrependimento e batizar as pessoas para que o reino de Deus chegasse, ele pregava e falava: vocês precisam se arrepender porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus, ele chegou perto de João para ser batizado, João olhou para Jesus, e qual foi a frase que João falou para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cordeiro é esse, pastor? Era o cordeiro que estava já sendo simbolizado, plantado no coração da nação judaica, que iria vir o libertador, que iria vir o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amém? Então Cristo, ele veio para cumprir esse propósito e estabelecer para nós uma verdadeira libertação. Queridos, porque a lei, ela não conseguia libertar o homem. Se a lei ela fosse perfeita, por mais dura, por mais severa que ela fosse, se ela fosse perfeita, não precisaria de uma nova aliança. O próprio Evangelho em Hebreus diz isso. Não seria necessário uma nova aliança se a lei antiga ela fosse perfeita. A lei antiga, ela moldava, ela tentava ajustar o homem, sabe, colocando medo, colocando pavor no homem, para que o homem sempre respeitasse o próximo. E a gente olha para o Evangelho e a gente pensa assim: agora está mais suave, né? E não é isso. Está mais difícil. Sabia? O Antigo Testamento fala assim: não adulterarás. Se você adulterar, você será morto, certo? O Antigo Testamento. O Novo Testamento, o que Jesus ele fala? Se você olhar e cobiçar em seu coração, você já adulterou. O Antigo proibia alguns atos, por isso tentava tratar o homem do lado de fora. O Novo, ele já trata as intenções do coração humano. Aí você deve estar: pastor, você está me assustando. Não tem como então viver em santidade, não tem como buscar a santificação. Sim, tem como. Porque antes o Espírito de Deus, ele também ficava do lado de fora. Hoje o Espírito de Deus, pela graça de Jesus Cristo, ele mora dentro de você. É por isso que em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, a gente olha esse versículo e a gente pensa: uau, posso tudo. Posso comprar carro, posso comprar casa, posso ser rico. Não, você pode vencer o pecado, você pode ser liberto. Não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, mas porque o Espírito de Deus que está dentro de você, ele te fortalece. É por isso que a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tudo isso, sabe, através de quê? Do sacrifício. Dessa nova Páscoa que foi instituída. Amém? Louvado seja Deus. Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 5. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 12. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. E quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Se você já sentiu, já pensou assim, sabe, Tom? Tem um cara que eu quero encontrar no céu, e esse é Adão, né? A humanidade sente que Adão tem uma dívida conosco, né? É por causa dele que a gente sofre, é por causa dele que a gente tem que trabalhar, ralar, é por causa dele que a gente fica doente, não é? Porque Deus criou tudo perfeito. Quem pisou na bola foi
Adão. E nós já nascemos, nós não tivemos a oportunidade, né, de nascer no Éden e recomeçar. Não, a gente já nasceu. Eu vou usar uma palavra que você vai falar, nossa, que palavra feia. Mas não é feia, é a verdade. A humanidade já nasce na desgraça. O que é a desgraça? Graça, desgraça. Desgraça é estar fora da graça. Irmãos, por mais puro que uma criança ela seja, ela não nasce, sabe, com uma característica que ela vai viver a vida toda sem pecar. Não, ela já nasce e vai passar algum tempo, ela já vai começar a pecar naturalmente, né? Você ensina seu filho a fazer o quê? Tem que ensinar a fazer o que é certo, não é verdade? Porque se não ensinar nada, já vem embutido, já parece que no DNA de Adão já vem embutido, né? A malícia, a vontade de fazer aquilo que é errado, a mentira. E desde pequenininho já tem que ensinar a pegar no pé. Por quê? Porque Adão pecou. E nós nascemos nessa desgraça que a humanidade ela foi lançada. Só que bom é Deus que não deixou isso dessa maneira, que não permitiu que as coisas simplesmente se acabassem assim. Irmãos, o amor de Deus era tão grande, porque quem fez a burrada foi Adão, e mesmo assim, ele já sabia que ele iria doar o seu filho para consertar este erro e nos religar novamente a Cristo. Amém? Agora, ainda em Romanos, no capítulo 5, olhe para o versículo 17. E a morte, ela reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a receberem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Amém? Jesus, ele é esse novo Adão. Ele é esse novo Adão. Por que o Senhor colocou para nós esse nome? Aliança da Restauração. Não é porque você vem aqui e o seu casamento vai ser restaurado. Isso vai acontecer sim, em nome de Jesus. Não é porque você vem e você começa a celebrar o Senhor conosco que seus filhos serão restaurados. Não, o sentido, sabe, a palavra rema, a direção profética que o Senhor nos levou, é restaurar a aliança que foi quebrada no Éden, através de Jesus. Através de Jesus, a nossa aliança com Deus, ela é restaurada, a comunhão com o Pai, ela é restabelecida. Não somos nós que fazemos isso, não é você que faz isso. O que eu e você nós precisamos fazer é simplesmente nos render diante do amor de Deus. Porque tudo que precisava ser feito, Jesus ele fez. Você não precisa pagar indulgência, você não precisa, sabe, ficar se martirizando, não. A única coisa que você precisa para alcançar salvação é crer em Jesus Cristo. É buscar andar segundo os seus ensinamentos. É ter essa nova experiência de vida que esse novo Adão ele trouxe para nós, amém? Aí a gente chega, não é? Agora no século, que século que a gente está? Está século 21, é isso? É isso, século 21? A gente chega no século 21, está tudo mastigadinho. Bíblia impressa, né? E olha, nós temos liberdade religiosa aqui e tem Bíblia para todos os gostos. Se você olhar a Bíblia de cada um, você vai ver Bíblia com capa de flor, né? Bíblia numa tradução mais uma tradução assim mais formal.
Bíblia é uma tradução mais livre, uma linguagem mais juvenil para você compreender melhor. E a gente olha o cristianismo que nós podemos viver hoje e a gente fala, nossa, que beleza, irmãos, mas para chegar até aqui, não só a vida de Jesus ela foi derramada, mas muitas vidas foram derramadas. Nós estamos vivendo num país, no Japão, que embora seja um país que o cristianismo ele é menos de 1% atualmente, mas no Japão muitas pessoas já foram martirizadas por causa do evangelho. Você sabia disso? Então a gente olha tudo que Jesus ele fez e a gente pega esse pacote de salvação já pronto, né? Que você precisa se arrepender, confessar seus pecados, decidir abandonar, seguir uma nova vida e pronto, irmãos. Está cancelada a sua dívida. Seu nome está escrito no livro da vida. É bom demais isso. E a gente pensa, foi tudo muito fácil. E na verdade não foi tudo muito fácil. E agora eu quero falar para você a história daquilo que o seu pai ele fez por você. Amém? Vamos para o livro de Isaías. A gente vai ficar nesse livro um pouco. Isaías capítulo 6, ele tem uma experiência sobrenatural. Ele vê a glória do Senhor. E no versículo 8 ele ouve Deus dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Esse texto, ele mostra o chamamento do profeta, quando ele está sendo comissionado por Deus. Ele vê a santidade, ele acha que ele vai morrer, né? É muito interessante, porque o Gabriel está falando de momentos que a pessoa está encharcada na presença de Deus, cara. Vai ter momentos que a gente está assim, se enchendo tanto de Deus, parece que o nosso coração não vai aguentar, né? E na verdade Deus ele permite essa manifestação sabendo que Ele vai segurar a gente. Ele não vai deixar que nenhum mal aconteça sobre nós. Mas ele ficou assim preocupado, porque ele pensou: eu sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E o céu falando, sabe aquela voz que vai ecoando: a quem enviarei, a quem enviarei, a quem enviarei. Na verdade, Deus não estava falando essa palavra somente procurando um profeta para falar em uma geração. Deus, esta frase, esta pergunta, ela já começou a ser ecoada no céu desde o momento da queda, porque alguém precisaria fazer alguma coisa para restaurar a humanidade. Irmãos, e não foi falta de Deus ele procurar alguma maneira, né? Você olha a história de Noé. Noé estava vivendo uma geração corrompida. Deus olha para ele e fala assim: você e a sua família vão recomeçar a história da humanidade. E eles tentam. E o que Noé faz quando sai da arca? Constrói, planta uma videira, faz um vinho, se embriaga. Deus ele tentou de várias maneiras. E sempre essa pergunta ecoando: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe quem que Deus ele teve que enviar? O seu próprio Filho. O seu próprio Filho, Jesus. Aí olhando para quando Jesus ele foi enviado, a gente pensa: tá bom, Deus vai enviar Jesus e vai ser algo muito natural. Irmãos, como que vai ser natural Deus se tornar homem? Só o fato de Jesus ele ter nascido já é um grande milagre. Segura aí marcado em Isaías, não perde esse livro, e vamos comigo para o livro de Filipenses, no capítulo 2, para você começar a entender o que Jesus ele passou para que você estivesse aqui hoje, para que você estivesse servindo a Cristo, buscando ao Senhor. Filipenses, lá no Novo Testamento, no finzinho, capítulo 2, o versículo 6, diz assim:
embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a quem se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Jesus, ele teve que se esvaziar para se tornar homem. Lembra de Moisés? Um homem que ele era assim com Jeová. Ele era muito íntimo de Deus. E ele estava assim numa intimidade tão especial com Deus, né? Depois de ter passado 40 dias, 40 noites no monte, só ouvindo Deus falar e ouvindo os sonhos de Deus e aquela Shekinah toda, ele ousa fazer um pedido e fala: mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face. Deus, ele olha para Moisés e eu não vejo que Deus ele ficou bravo com Moisés, ou ele ficou tipo naquele negócio: não, eu não quero que você me veja. Não é isso. Você pode ler a Bíblia, querido, você sempre vai ver um Deus que está procurando ser conhecido pelo homem. Só que o que Deus ele falou para Moisés? Ele olhou e falou assim: se você me vê, você não vai conseguir sobreviver. Queridos, se você me vê, você não vai conseguir sobreviver. Somente olhar já morria. Agora imagina colocar Deus dentro de um ser humano. O processo que Jesus ele enfrentou, você não conseguiria enfrentar, nem eu. Só pelo começo. Ele se esvaziou, a Bíblia diz, assumindo a posição de escravo. Ele era o Senhor de tudo. A gente olha para Gênesis, capítulo 1, a gente já entende que a Trindade já operava junto. Deus começa a liberar as palavras: haja luz, haja divisão nas águas. Mas chega um momento na história que Deus, ele parece que ele está tendo um diálogo. E realmente ele está tendo um diálogo. Porque ele fala assim: agora façamos os homens, ou façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O Filho de Deus sempre existiu. E ele foi enviado para trazer salvação por nós. Vamos para o livro de Isaías, voltando para Isaías, no capítulo 53. Aleluias. Particularmente, do livro de Isaías, este capítulo é o que mais me fascina. E nós vamos entender esse capítulo hoje em 3 pontos, ok? Nós vamos entender a aparência de Jesus, vamos entender o sacrifício de Jesus, o Messias, e vamos entender a satisfação ou o gozo que Deus ele sentiu por ter Jesus consumado, aliás, a missão. Jesus ele cumpriu a missão, ele não falhou. No versículo 1 até o versículo 4 fala assim: quem creu em nossa mensagem e a quem o Senhor revelou o seu braço forte? O meu servo cresceu em sua presença como um terno broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o que é sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele.
pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Quando se tenta falar de Jesus hoje, na verdade se romantiza muito, né? Se você for assistir um filme, né, alguma obra que tenta contar a vida de Jesus, geralmente você vai ver um Jesus bonito, né? Um homem que é de boa aparência, né? Cabelo cacheado, longo, barbudo, né? E você fala, nossa, como que Jesus... Será que Jesus era realmente assim? Só que Isaías está falando que ele não era assim. A Bíblia diz que olhando para ele, não havia beleza alguma que nos atraísse. Irmãos, Deus fez com que Jesus experimentasse o desprezo dos homens. Por que isso? Porque Cristo, ele faz uma troca com a humanidade. Ele se colocou no meu e no seu lugar e disse, eu vou aceitar, receber o desprezo dos homens. E agora você vai se chocar com aquilo que eu vou falar, mas é Bíblia. E ele aceitou que Deus virasse as costas para ele. Aí você pensa, pastor, mas Jesus ele não pecou. Jesus ele obedeceu a Deus em tudo. E Deus virou as costas para Jesus? Sim. Olha o brado que ele deu na cruz. Antes dele falar que estava tudo consumado, qual foi a frase que Jesus ele disse? A Bíblia ela conta 4 diálogos que aconteceram na cruz. Um é de Jesus falando com os ladrões. O outro é de Jesus pedindo vinagre, pedindo água e deram vinagre. Falando, eu estou com sede, e deram vinagre. O outro é ele falando, está consumado, e entregando o seu espírito. E o quarto, que foi na verdade o terceiro, a frase que ele falou, quando ele olhou para o céu, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus ele teve que não olhar para Cristo? Porque as coisas erradas que você fez, que eu fiz e que nós ainda vamos fazer, porque enquanto a gente viver nessa terra, por mais que a gente busque, sabe, ser pessoas que vivem em santificação, a Bíblia fala que se o homem falar que não tem pecado, ele está pensando, está fazendo como se Deus fosse mentiroso, porque nós somos carnais. O pecado, eu sei que ele não deve ser um plano em nossa vida, ele não pode ser mais um plano em nossa vida. Você não pode sair daqui pensando, já vou sair daqui, já vou começar a fumar de novo, já vou sair daqui e começar a me embriagar de novo. Não. O pecado ele vai começar a ser um acidente. E conforme você vai se policiando, cada vez mais ele vai ser menos executado em sua vida. Então todo esse erro nosso, essa culpa nossa, ela foi lançada sobre as costas de Jesus. Ela foi lançada sobre as costas de Jesus. É por isso que Deus ele teve que virar e não olhar para Cristo, porque se ele olhasse para Cristo, pode parar o fundo, filha, ele iria exterminar a humanidade. Jesus sentiu abandono. É por isso que a Bíblia fala, ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Essa era a aparência do seu Cristo, do seu Jesus. Segundo ponto aqui, o sacrifício dele. Olhe, só para recapitular aqui no versículo 4. O que os homens pensavam?
Porque, tipo, isso já está embutido na humanidade, né? A gente sabe que existe uma lei da semeadura, aquele que plantar o mal vai colher o mal, quem plantar o bem vai colher o mal, vai colher o bem. Isso é inevitável. Então, a gente, diante dessa lei que governa toda a humanidade, a gente pensa, não, está sofrendo é porque é culpado, né? Só que com Cristo não foi assim. Mas, mesmo assim, os homens pensaram disso dele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. E não era. Aí no versículo 5 começa a falar o porquê. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Queridos, pega esta palavra agora e coloque em seu espírito esta frase: ele foi ferido por causa da minha rebeldia, e ele foi esmagado por causa do meu pecado. Sofreu o castigo para que eu fosse restaurado, recebeu açoites para que eu fosse curado. E eu me desviei como ovelha, deixando os caminhos de Deus para seguir o meu próprio caminho. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele o meu pecado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. Ele foi condenado injustamente e foi levado embora. E ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. A sua vida ela foi cortada do meio do caminho, mas ele foi mortalmente ferido por causa da minha rebeldia. Você entende como que é diferente? Quando você lê o que Jesus ele passou e o que ele fez, olhando, enxergando toda a humanidade, você pensa, tá bom, eu sou só mais um ser humano. Não, mas por você ele fez isso. Querido, se você somente vivesse na terra, Jesus faria tudo por você. Se você estivesse sozinho aqui, ele faria tudo por você. Por você. Por você, Natan. Loucura, não é? Esse é o amor de Deus. É um amor que nós não conseguimos compreender. E Deus ele não nos chama para compreender, Ele chama para a gente aceitar e celebrar este amor, amém, queridos? Hoje, por isso, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos para o sacrifício, e não é uma tristeza, uma culpa que invade o nosso coração, não, mas é um júbilo por aquilo que o nosso Pai fez por nós. Aleluia! Ele se sacrificou pelos seus pecados. Voltando aqui para o versículo 5, fala que ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Tem um filme no Brasil não, é um filme que saiu há muito tempo, que é A Paixão de Cristo. Ele é um filme que foi feito, não é por um grupo cinematográfico, que é secular. E dos filmes que foram falados sobre a crucificação, aquele que é o que mostra, né, a realidade mais próxima, e a gente fica impactada. Eu lembro que quando lançou esse filme, eu era novo convertido, a gente ia para o cinema, irmãos, e tocava um terror na gente tão grande. E as pessoas falavam assim, olha, tem pastor morrendo no cinema, hein? Por assistir o filme, por entender o choque. Né? Porque, que nem eu disse para você, quando você pega o texto e você lê, você enxerga de uma forma, mas quando você vê uma imagem, quando você vê um quadrinho, quando você vê uma ilustração, quando você vê alguém sangrando e entende, ele fez isso por mim, irmãos, isso mexe muito com o nosso coração. E olha aqui, Deus ele não quer mexer com o seu coração
para você começar a adorar a Deus, e adorando no sentido de tadinho do meu Deus, tadinho do meu Jesus, coitadinho, não. Ele quer que você olhe para isso entendendo que o preço por sua salvação foi um preço alto. E a maneira de você agradecer a essa salvação é você buscar a santificação, é você se encher do temor de Deus, é você se desembaraçar do pecado, que Hebreus fala que esse pecado ele nos assedia. Irmãos, o pecado ele não tem educação, ele não escolhe hora, ele não escolhe momento, ele nos assedia o tempo todo. E se a gente se deixar se embolar, a gente fica como um inseto preso numa teia de aranha. Só que quando você entende o alto preço, quando você entende o sacrifício, você fala, eu preciso fazer alguma coisa para corresponder a este amor. E não é pagar, não é se mutilar, não. É buscar a santificação. Aleluias. Marca aí Isaías e corre lá para Hebreus comigo. Hebreus no capítulo 9. Te adoramos, Espírito Santo. Versículo 23. Hebreus 9, versículo 23. Assim, as representações das coisas dos céus tiveram de ser purificadas com o sangue de animais, e as verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram que ser purificadas com sacrifício muito superiores. Eu estou lendo 23. Pois Cristo, versículo 24, não entrou no mundo, não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Agora volte para o versículo 22. De fato, segundo a lei, quase tudo se purifica com sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A terceira parte desse capítulo, para você poder entender Isaías 53, nós falamos sobre a aparência de Cristo, falamos sobre o sacrifício do Messias, e agora eu quero falar com você sobre a satisfação que Deus sentiu. Aqui no versículo 9 em diante, vamos acompanhar, a Bíblia fala assim: não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Aleluias. Fazia parte do plano do Senhor. A salvação não é um evento que aconteceu por acaso, Carlinho. A salvação foi um plano. A primeira pessoa que profetizou que um Salvador nasceria foi o próprio Deus, que quando foi tratar com Adão e Eva, ele falou: Adão, você desobedeceu, você ouviu a sua mulher, e agora você vai trabalhar, e do suor do teu rosto você vai comer pão. As ervas, elas não vão nascer mais de uma maneira fácil, vai nascer abrolhos, vai nascer espinho, vai começar a nascer mato, e você vai ter que cultivar a terra, e vai ter que ralar. Deus olhou para Eva e falou assim: e você, por ter ouvido a serpente, com dores você vai dar à luz agora. E quando Deus ele olha para a serpente, que estava ali a representação de Satanás, ele fala: e você, maldita é, você vai comer pó todos os dias da sua vida, e dessa mulher que você fez ela cair, dela vai nascer um. Você vai ferir o calcanhar dela, ok? Porque a cruz não foi molezinha não.
A Bíblia fala que no Getsêmani, a transpiração, o suor de Jesus se tornou gotas de sangue, por causa da aflição. Não foi molezinha não, queridos. Deus falou: você vai ferir o calcanhar dela, do fruto dessa semente, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aleluias. A morte, ela estava no domínio das trevas, o inferno estava no domínio das trevas, e hoje o nosso Rei, o nosso Jesus, que morreu sim, mas que ressuscitou, ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno, e governa sobre tudo. Aleluias. Versículo 10: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, lembra como eu disse aqui, da oferta, da culpa que era transferida? A nossa culpa foi transferida como oferta pelo nosso pecado a Jesus. Aí o versículo fala: ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque nós somos uma família. Irmãos, nós temos pessoas aqui de vários lugares, não é só do Brasil, é do mundo, né? A nossa irmã da Bolívia, nosso irmão Renê, servo de Cristo que está servindo a Deus, veio da África. Nós viemos do Brasil e nós estamos no Japão, e somos uma família. Por quê? Porque ele se entregou por nós. Versículo 11 disse: e quando ele vir tudo que resultar a sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados juntos. Você está incluído nesses muitos, pois ele levará sobre si o pecado deles. Eu lhe dei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi cortado entre os rebeldes e levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Uma das coisas que é combustível para mim adorar ao Senhor, sabe, que me motiva a adorar a Deus, é quando eu entendo a alegria que Deus ele sente. Quando você tem um filho pequeno, ele fica o tempo todo tentando chamar sua atenção. O tempo todo. E quando ele faz algo que você olha e você para um segundo para ver o que ele fez, isso chama a sua atenção, ele repete aquilo 100 vezes. 100 vezes. O Richard, ele sobe na cama dessa altura e fala: olha pai, e pula. Cara, para mim, o que muda ele ter pulado? Mas quando eu falo: uau, que legal, ele sobe 10 vezes e fica pulando até parar, até cansar. Por quê? Ele entende que isso traz, na linguagem dele, ele entende que isso traz alegria para o meu coração. Queridos, quando Deus ele te vê com as mãos levantadas, com o coração prostrado, adorando a Ele, sabe o que Jesus ele sente? Alegria. E quando eu entendo que Jesus ele sente alegria, isso traz para mim como se fosse mais gasolina sobre algo que já está queimando, não é?
e vira esse relacionamento de intensidade, de amor mútuo, de amor que é correspondido. Deus, ele vai enchendo o nosso coração de amor, e nós vamos voltando o nosso amor para Ele em adoração, servindo, se santificando, buscando, desejando, e Deus, ele continua mais enchendo, e você vai mais desejando. Queridos, é um ciclo que isso vicia. Hiromi, você consegue se imaginar algum dia nesta vida sem adorar a Jesus? Não? Está viciado. Carlinho, consegue viver uma vida sem ouvir a palavra? Sem ouvir a palavra de Deus? Consegue? Não consegue, cara. Você está aqui porque você está viciado também. Irmãos, a presença de Cristo, ela é verdadeira. Jesus glorificado, ele é vivo. E esse ciclo, ele começa a acontecer na nossa vida e não fica meras palavras. Meu irmão, palavra não segura ninguém, não. Não estou falando de palavra de Bíblia, estou falando de palavra vazia. Porque a palavra de Bíblia é uma palavra viva. Ela não segura ninguém. E quando Jesus, ele olha tudo isso, Renê, ele fala: agora eu tenho alegria, porque esse é o fruto do meu penoso trabalho. É uma conquista que ele fez uma vez. E quantas, irmãos, milhares de pessoas estão se rendendo a Cristo. Agora você imagina um momento que a última trombeta soar, e que Deus falar: pode trazer os meus filhos, pode trazer a minha igreja. Ele olhar para o mar e falar assim: devolva os mortos. Olhar para a terra e falar: devolve os mortos. As pessoas que morreram em Cristo ressuscitarem. E todos nós, eles e nós, subirmos juntos. E conforme a gente for subindo, a gente vai sendo transformado. Quando Deus, ele olhar isso, aí que ele vai falar: valeu mesmo a pena cada gota do meu sangue derramado. Por isso, querido, não desperdice a sua vida. Tonzinho, não desperdice a sua vida, filhão. Essa saudade que você sente de tocar não é só porque você gosta de música. Olha aqui para o pastor, filho. Não é saudade de tocar, é saudade de adorar. É saudade de queimar. Isso marca o nosso coração, querido. Tem um louvor que fala que uma vida é pouco para te amar, me dá eternidade. A gente canta isso e parece que nosso coração vai explodir, porque é verdade, amados. Essa semana eu estava trabalhando e falando com o Gabriel, eu falei: cara, eu quero ir para o céu logo. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas para ser salvas, eu sei que a gente precisa pregar o evangelho, que Deus tem que cumprir o seu propósito, mas eu quero ir para o céu logo. Aleluia. Tudo isso que eu disse, essas poucas palavras, foi só uma história daquilo que Deus, ele fez por você, daquilo que Jesus, ele fez por você. Por isso ame a Ele. Sabe, não ame a igreja, não, irmãos. A igreja, ela é só um meio pelo qual Deus se manifesta na terra. Ela é só um canal. Ame a Deus, ame a Cristo. Amém? Vamos levantar. Aleluias.